Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu queria dizer a você, mamãe, papai, que uma das melhores formas, ou a melhor forma de se fazer uma criação bem-sucedida, uma criação boa, é dar amor às crianças, amor incondicional. Eu acho que todos os pais sabem disso, embora alguns ainda sejam bem ausentes, mas todos os pais têm consciência de que fazer uma boa criação é dar muito amor, é dar carinho. Só que o amor não é só carinho, o amor é prestar atenção, o amor é observar os filhos, ver os seus movimentos, atento para cada movimento do filho, se não está tendo alteração, se ele está dentro de um padrão normal de movimentação, de fala, de olhar, de ouvir e tudo mais. Prestar atenção no filho, além do carinho, é uma grande forma de dar amor. Nós estamos falando isso porque muitas vezes existem crianças com síndromes até desconhecidas pelos médicos que começam a se manifestar na infância e os pais não observam. Então, observando qualquer diferença de movimento, de fala, de olhar ou qualquer coisa que você perceba diferente no seu filho, conduza-o ao médico. Vamos analisar, vamos verificar por que está acontecendo aquela diferença de padrão no movimento, na fala ou em qualquer coisa que seja diferente no seu filho. Para falar sobre essa questão, para falar sobre esta observação, nós trouxemos aqui a Silvana Santos, que é presidente da ABRETE, que é a Associação Brasileira da Síndrome de Rett. Tudo bem com você? Bem. Na nossa introdução, nós estamos falando de observação. Essa observação é super importante na questão da síndrome de Rett? É muito importante, até porque um diagnóstico precoce sempre induz a uma intervenção precoce, né? O que não vai curar essas crianças na síndrome de Rett, mas vai fazer uma qualidade de vida bastante diferenciada. E me diga uma coisa, a síndrome de Rett, o que é? A síndrome de Rett ela é definida da seguinte, hoje nem se fala mais só de síndrome de Rett, fala-se de síndrome de Rett e doenças associadas. Já existe um espectro agora, sim, como no autismo, vamos dizer assim, um pouco diferente, mas a síndrome de Rett, ela é um distúrbio neurológico de causa genética que é causada por... A causa dela é muito associada com mutações no gene MECP2, MCEP2, tá? São mutações, duplicações ou deleções, por isso o espectro, tá? As mesmas características clínicas também podem ser causadas por alterações em outros genes, do CDKL5, por isso que se fala em síndrome de Rett e essas doenças, dependendo da causa, você vai dar um tratamento um pouquinho diferenciado, mas clinicamente é a mesma coisa. A síndrome de Rett é uma descoberta muito recente, né? Falando em termos médicos. Se a gente for falar em termos de pesquisa, em termos de medicina, porque ela foi descrita em 66 a primeira vez pelo Dr. Rett, mas foi descrita em alemão e só veio a ser conhecida em 83, quando o Dr. Hagberg publicou então um artigo em inglês e passou a ser conhecida. No Brasil, por exemplo, o primeiro caso foi diagnosticado em 86, lá na Santa Casa de São Paulo. Para vocês verem como demora para fazer um diagnóstico, a primeira observação do alemão Rett foi em 1954. Ele fez a primeira observação de distúrbios de movimento de crianças que estavam em seu consultório. Ele só veio a editar um livro, só veio a concluir a pesquisa em 1966 e ainda não ficou muito bem claro para a humanidade. Quer dizer, só depois que o inglês, já em 1990... 1983. 83. Então, 1983, concluiu os estudos e aí passou a ser conhecida a síndrome de Rett. Passou a ser mais divulgada. Então, você percebe que a questão da observação é muito importante. E fala uma coisa para mim, quais são as características da síndrome de Rett? Os sinais, assim, a criança com síndrome de Rett, eu vou falar no geral, na média, né? A criança com síndrome de Rett, ela nasce aparentemente normal. Você é uma criança linda, vem de uma gestação sem nenhuma intercorrência e nasce normalzinha. Ela aprende muitas coisas, algumas aprendem até a falar, aprendem a fazer chá, algumas engatinham. Quando chega ali por volta de 6, 8 meses, até 1 aninho e meio, 2, é que começa a se manifestar assim. O primeiro sinal
da síndrome ela deixa de prestar atenção nas coisas. Por isso que ela é muito confundida, hoje a coisa está mais, é muito confundida com autismo. Então, muitas crianças com síndrome de Rett eram tratadas como autistas. Porque ela tem distúrbio de atenção. Não, ela dá uma desligada mesmo. Desliga. Ela dá uma desligada, ela não tem interesse em nada e logo em seguida ela perde, a maioria delas perde o uso prático das mãos. Ou seja, não pega nada, a mãozinha não... E logo criam essa estereotipia aqui. Ou essa. Começa. É movimento contínuo, repetitivo? Repetitivo, é uma estereotipia que vai muito próximo do autismo. É muito diferente. Assim, se você for falar em movimento repetitivo, sim, mas se você for falar o tipo de movimento, completamente diferente. Tá? Autismo, por exemplo, são outros movimentos, são outras estereotipias. Tá? Ela tem o costume de apertar as mãos, fazer força. Geralmente a estereotipia dela, ou ela faz isso, ou ela faz isso. É sempre na linha média do corpo. Qual é a causa da síndrome de Rett? Então, o que causa? É uma mutação, o que deve causar, assim, a causa da síndrome está muito associada com mutações nesse gene que eu falei, no MECP2. Agora, os quadros clínicos, os fenótipos, né, como se manifesta, assim, é muito diferente. A evolução de criança para criança é muito diferente. O que a gente observa na associação, por exemplo, é que crianças com a mesma mutação, ou crianças com duplicação do gene, elas evoluem de maneira completamente diferente. Algumas evoluem, porque assim, fora esses sinais todos, elas param de falar, metade delas param de andar, elas desenvolvem problemas ortopédicos graves, uma escoliose gravíssima, tem muitos problemas gastrointestinais. O que eu entendi, então, é que essa mutação do gene, ela pode ter diferentes mutações e cada mutação vai dar um sintoma diferente. Não, às vezes a mesma mutação, duas crianças com a mesma mutação, elas podem evoluir de maneira completamente diferente. Uma pode evoluir muito bem dentro da condição da síndrome de Rett, e outras evoluem pessimamente, porque tem convulsões refratárias, desenvolve problemas gastrointestinais mais graves. Então, a gente vê, a causa é uma mutação nesse gene ou em qualquer coisa parecida. Mas, assim, a evolução não tem... a gente tenta estudar a relação, sabe? Do genótipo, da mutação do gene com o fenótipo, que é a manifestação clínica e evolução da síndrome. Essa última pergunta que eu fiz para você, eu acho que eu não deixei bem claro. Quando eu fiz a pergunta qual é a causa da síndrome, eu queria chegar assim, é algum problema com a mãe, é genético, é alimentação, é uma doença que o pai e a mãe teve? Não, é genético. 99,5% dos casos são esporádicos, tá? Não existe uma árvore genealógica, alguma coisa que venha interferir? É esporádico. É esporádico, geralmente vem do pai, mas é esporádico, tá? E esse 0,5% dos casos são familiares. A gente sabe disso porque a gente descobriu essa causa genética da síndrome de Rett por casos familiares. Aqui no Brasil mesmo, a gente contribuiu muito com essa pesquisa. Nós tínhamos uma família no Paraná com 4 meninas Rett e 2 meninos deficientes. Então, essa era uma coisa. E a mãe também tinha mutação. Só que na mãe, como estava no cromossomo X inativo, não manifestou a doença. Então, essa família também ajudou a descobrir esse caminho aí do gene MECP2. Então, 0,5% dos casos são familiares. E aí é da mãe que vem essa mutação. O problema de drogas, álcool, cigarro, drogas pesadas, usado pelo pai, pela mãe ou por algum parente mais distante dentro do segmento, tá? Avô, vó, ele tem uma incidência ou ele causa um problema maior? Não, nós fizemos inclusive na associação, acho que deu 196 famílias, um levantamento para a gente ver se existia alguma relação, inclusive com doença psiquiátrica dentro da família, né? Tipo depressão, tipo esquizofrenia. E a gente não conseguiu encontrar relação com absolutamente nada. Não tem nenhuma relação? Nada, nem com medicação, nem com medicação que a mãe possa eventualmente ter tomado durante a gestação. Então, nessa estatística que a gente montou, nesse levantamento que a gente montou, a gente não encontrou nenhuma correlação com nada. Quer dizer, a coisa então é na concepção. Tá. A resposta correta, beleza, mas queríamos dar uma informação para o público de uma maneira geral.
mães grávidas não devem, Não, de jeito nenhum. hipótese nenhuma, usar drogas, álcool, cigarro. Você não causa síndrome de Rett, Mas causa outras não coisas. é um incidente, assim, digamos assim, que pode piorar a situação do síndrome de Rett, mas pode causar outros malefícios à sua criança. Por exemplo, a síndrome fetal alcoólica, que é uma coisa horrível também, né? Não tinha ouvido falar síndrome fetal alcoólica. Síndrome fetal alcoólica. Síndrome fetal alcoólica é uma síndrome também bastante... Não é como a síndrome de Rett, mas causa... Que vem causa diretamente pelo uso do álcool. Pelo uso do álcool. E não se sabe que quantidade e nem se sabe, entendeu? E com que periodicidade se bebe. Vamos falar de duas síndromes aqui, ó. Só para dizer para você, mamãe, que você não pode usar álcool, não pode usar cigarro, não pode usar droga, de forma nenhuma, né? A vida inteira não deveria usar. Mas na gestação, principalmente, é proibido. Proibido. Silvana, para a gente encerrar esse bloco, a incidência da síndrome de Rett é mais em meninas ou só em meninas? Não, é predominante. Então, até um tempo atrás a gente achava que era exclusivo de meninas. Agora, quando abriu esse espectro das doenças associadas, a gente vê que também tem alguns meninos, mas são muito poucos. Geralmente, meninos com síndrome de Rett são aqueles abortos espontâneos, porque o sexo masculino gerado com síndrome de Rett geralmente não vai para frente. Então, é por isso que é predominantemente, praticamente, uma doença do sexo feminino. Ok. Antes de encerrar, eu queria dizer que eu vou trocar de caneta, que a tampa dessa daqui é muito pesada, faz muito barulho, certo? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Silvana Santos, que é presidente da ABRETE, Associação Brasileira da Síndrome de Rett. No começo do programa, nós estávamos falando sobre prestar atenção nas crianças e depois nós entramos falando sobre a síndrome de Rett, que é o programa de hoje fala sobre esse assunto. Mas nós queríamos dizer, completar o início do programa, que hoje no mundo tem mais de 2.000 ou mais de 3.000, já nem sei mais quantas, porque é quase uma por dia, síndromes catalogadas no mundo. Então, até os médicos, eles não sabem lidar, não têm conhecimento de todas as síndromes que estão catalogadas no mundo. Então, é importante saber aquela movimentação que eu falei no começo do programa, o padrão normal do seu filho, se está tendo alguma alteração, porque pode ser alguma alteração nova. Hoje as síndromes estão sendo catalogadas uma atrás da outra. Então é importante prestar atenção no movimento, no padrão de condição ou de conduta do seu filho. Silvana, nós estávamos falando no final do último bloco, do primeiro bloco, que nós estávamos falando da incidência de meninas, mas tem meninos também. Você disse que queria falar sobre números. Sim, eu queria dizer assim, a síndrome de Rett, ela tem na verdade é uma prevalência, a incidência a gente não consegue saber quantas meninas nascem com síndrome de Rett, mas a gente sabe que uma menina em cada 12 mil meninas, aos 12 anos de idade, tem síndrome de Rett. Menino não, menino é 1 em 1 milhão. Tá? Então, eu acho importante esse número porque é uma doença rara. É uma síndrome característica das meninas mesmo, que tem... Exclusivamente das meninas. Então, é uma síndrome rara que afeta qualquer raça, qualquer classe social É bom esclarecer isso para quem tem preconceitos, viu? É isso mesmo. Não tem raça, não tem cor, só tem sexo. Time de futebol, não tem partido político, não tem nada. Síndrome pega. Somos seres humanos. E pela prevalência, a gente faz um cálculo que deva viver no Brasil cerca de 3.500, 4.000 meninas com síndrome de Rett. Um número raro, mas é um número expressivo, né? Certo. Os cuidados que a gente deve ter quando se descobre uma criança com síndrome de Rett? Bom, a primeira coisa é ter um acompanhamento com um neuropediatra, um acompanhamento sistemático. E as terapias de base, fisioterapia e fonoaudiologia. Então, isso é para sempre. Porque afeta a parte motora e a parte da fala? Na verdade, afeta tudo, porque assim, a menina com síndrome de Rett, eu acho que a síndrome de Rett, embora a gente não saiba muito,
que essa mutação, o que causa mesmo é um problema motor de base, porque se ela para de pegar coisas, se ela começa aquela movimentação, tudo mandado pelo cérebro, é claro, mas aquela movimentação aí, muitas param de andar e as que andam elas andam diferente, sabe? Com a perninha aberta e tal. Param de falar, elas têm que trabalhar muito essa coisa oromotora, porque elas têm um problema de mastigação, de deglutição. Vai afetar a parte muscular e a parte motora e órgãos internos, como o intestino. Mas, por exemplo, os próprios problemas gastrointestinais que elas têm, ao meu ver, são problemas de ordem motora, quer dizer, não está funcionando, entendeu? Não é uma coisa que se fala, é um problema que vem do nada. Certamente é um problema que vem da... E essas crianças, elas ficam dependentes? Totalmente. São completamente independentes, são crianças... Não tem jeito de, com fisioterapia, com tratamento precoce, qualidade ela de ter vida, uma vida independente? Por enquanto... Tem lá as suas manifestações, mas levar uma vida independente? Não, nenhuma condição. Elas são completamente dependentes, 24 horas por dia. Se beneficiam dessas terapias, principalmente elas se beneficiam muito de musicoterapia, não sei porquê. Chega a ter problema de se alimentar? Ah, sim. Uma parte grande delas acaba tendo que usar a gastrostomia, mesmo as que andam, quer dizer, a gente fala... Quando afeta a parte motora, ela chega a parar de andar? Para de andar. Vai para a cadeira de roda? Sim, ela é cadeirante. Praticamente 50% das meninas com síndrome de Rett são cadeirantes, nunca chegam nem aprendem a andar. Elas já são cadeirantes já desde bebê. E me diga uma coisa, a faixa etária, longevidade delas, é uma coisa assim que elas têm morte prematura? Não. A literatura diz que elas vivem até a terceira, quarta década de vida, em média. A adolescência é um período mais complicadinho. A gente tem algumas crianças que faleceram na associação, assim, sabe, entre os 17... Prematuramente. Nessa fase de adolescente para adulto. Mas também eu acho que não é Mas não é uma característica. Não é característico. Agora, nós tínhamos... e temos uma no Rio hoje que tem 60 anos, conhecemos uma que é de fora, então conhecemos um monte de mulheres que estão entre os 40 e os 60 anos no Brasil. Essa é a importância de fazer o tratamento precoce, porque nós conhecíamos aí na década de 70, mais ou menos, a idade média do síndrome de Down, por exemplo, era 30 anos, idade média. Né? E hoje o síndrome de Down chega a 70 anos. Sim, com certeza. Vai até mais longe. Por quê? Por causa dos cuidados precoces, o avanço da medicina e tudo mais. Então, se você tem uma criança com síndrome, se você tem uma criança com algum tipo de problema, acompanhamento médico vai fazer a longevidade. O médico e o terapeuta. E a qualidade de vida, né? O médico e o terapeuta. Por exemplo, na síndrome de Rett, como também na síndrome de Down, mas na síndrome de Rett, por exemplo, a terapia ocupacional é muito importante, porque elas têm que aprender alguns comportamentos que sejam bons para elas próprias, para a qualidade de vida delas mesmo. E, então, esse acompanhamento terapêutico é importante e é para a vida inteira. Hoje nós temos um problema muito grande, só vou dar uma esticadinha. Fica à vontade. O problema grande é esse problema da inclusão escolar, porque muitas meninas com síndrome de Rett estão indo para a escola pública. E aí chega lá, o professor vai fazer o que com essa criança? Ela vai aprender alguma coisa? Com certeza ela deve aprender. Eu tenho em mim que elas aprendem alguma coisa, mas elas jamais vão conseguir manifestar o que aprenderam. E vão precisar de uma pessoa com elas dentro da sala de aula exclusivamente, porque o professor não vai dar conta de repente, trabalhar com essa menina e trabalhar com o resto da sala. Então, hoje isso está sendo um problema bem grande. O maior número de consultas que a gente tem são de educadores. Mas aí vem uma dúvida muito grande. O cérebro dela não está funcionando perfeitamente, porque nós temos dois casos assim já, que eu me lembro, assim, clássico, por exemplo, paralisia cerebral, ou pessoas que têm problema de afasia, certo? Ela tem dificuldade em falar, ela tem dificuldade em transmitir uma informação e até descrever, o paralisia cerebral também, mas o cérebro inteligência preservada, a inteligência está preservada e muitas vezes, no caso da paralisia cerebral, se descobre que a inteligência, o QI do cara lá em cima. É verdade. É inteligentíssimo. Na síndrome de Rett nós não conseguimos ainda identificar nem como é que é. Como elas têm esse problema motor muito grande, como é que você vai fazer os testes de inteligência para saber o nível de inteligência? Acredita-se, a medicina acredita que a síndrome de Rett evolua com deficiência intelectual profunda. Ah, tá. Tá? Pode Todas as afetar, meninas, então. Tá?
Mas isso é uma coisa que não é... O cognitismo dela. Cognitivo total. Mas isso não é uma coisa que elas têm alguma deficiência, tem, mas isso não pode ser testado, porque se elas não têm o movimento de mão, se elas não têm a fala, não dá para aplicar nenhum teste psicológico que possa, diferente do PC, que ele consegue, de repente, fazer um movimento voluntário. Mas nós vamos chegar lá, vamos descobrir. Oh, se Deus quiser. Afinal de contas, nós temos o Stephen Hopkins, certo? Que não tem condição de fazer nenhum movimento com a mão, não fala, ele fala através de computador, né? E é considerado, se não o maior, o segundo maior físico da humanidade. Então, hoje o que a gente... O homem é uma fera. Hoje o que a gente está testando para poder ver se elas realmente, para ver a resposta delas a tudo, são os sistemas de rastreamento de olhar, que são aqueles equipamentos que medem todo o rastreamento de olhar. Por exemplo, nos Estados Unidos, publicou-se agora uma menina que eles descobriram, uma menina não, já uma mulher, que ela consegue ler. Certo. Foi um trabalho enorme. Silvana, já que a criança vai precisar de assistência 24 horas, como você disse, ela vai precisar de um cuidador. O cuidador precisa ser treinado para esse tipo de síndrome ou é um cuidador que ele se forma para cuidar normalmente, ele vai... Não, geralmente, olha, vou falar para a experiência nossa da instituição. Geralmente, o cuidador é a mãe. É a mãe e uma, vamos dizer assim, uma babá. Mas precisa ser treinada. Ah, precisa. Você precisa conhecer algumas reações da criança, precisa conhecer algumas necessidades da criança que a criança não mostra, a mãe só que por observar, ou um terapeuta que por observar sabe que ela tem aquela necessidade. A mãe consegue ler os olhos, né? Principalmente de síndrome de Rett, as meninas, que é o meio de comunicação delas. Toda a comunicação com meninas com síndrome de Rett a gente faz pelos olhos. Para a gente encerrar, as pesquisas estão avançando na questão da síndrome de Rett? Muito, inclusive eu acho que o avanço das pesquisas de síndrome de Rett não vai só ajudar a encontrar meios de melhorar a síndrome ou até de curá-la, mas vai ajudar também para outras doenças como Alzheimer, Parkinson, porque costuma se dizer, né? Síndrome de Rett é paralisia cerebral, autismo, Alzheimer e Parkinson, tudo numa menina só. Sim. Entendeu? Então, nesse contexto, parece que os estudos estão evoluindo tão rapidamente e o interesse é tão grande nessa síndrome que eu acho que vai acabar ajudando outros quadros também. Sem dúvida. Neuropsiquiátricos. Bom, agora vamos falar da Abrete. Ela está na Vila Mariana. Vila Mariana. Se você quiser entrar em contato com a Abrete, que é www.abrete, está aí na tela, .org.br, telefone 5083-0292, é uma associação, uma associação não governamental, né, que cuida das crianças com síndrome de Rett. A associação tem quantos anos? Ela foi fundada no Rio de Janeiro em 1990, aqui em São Paulo, 91, então nós estamos fazendo bodas de prata. Que ótimo. Quantas crianças você tem lá na verdade, deixa eu só te explicar uma coisa, Roberto. A gente não o foco da Abrete é a família, é a mãe. É acolher a família. A gente não dá atendimento direto. Até porque por causa da raridade da síndrome. Quer dizer, não tem condição das crianças... Vocês vão treinar o cuidador. Nós vamos amparar, orientar, capacitar os cuidadores e os terapeutas e agora os educadores também. Então, mas essa é a função da Abrete. questão psicológica. Psicológica, informacional, porque tem educadores que não sabem o que é síndrome de Rett, tem médico que não sabe o que é síndrome de Rett, não, então a gente tem que ir lá... Nós falamos no começo, mais de 3 mil síndromes catalogadas no mundo, os médicos não têm condição de saber, não tem condição, não estamos falando mal do médico, não tem condição, mesmo que seja um geneticista. Não é computador, né? Ele não tem condição de saber mais de 3 mil síndromes e uma sendo catalogada por dia, não tem condição. Então, quer dizer, tem que pesquisa, tem que o médico que cuida das crianças, ele tem que começar a pesquisar o assunto para depois começar a falar sobre. Então, e eu acho que essa é a função das associações, sabe? A criança está assim, o médico entra em contato com a gente dá o material, a gente ajuda, entendeu? O terapeuta, o educador, é para isso que a gente está lá, é o nosso trabalho, somos em poucos voluntários, mas estamos dando conta de um trabalho legal, informacional, orientacional. Essa é a melhor forma de ajudar, informar. Silvana, obrigado por você estar aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre a síndrome de Rett, né, que é tão difícil. Importantíssimo, até mesmo por ser raro.
Importantíssimo. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você ter vindo no programa Diversidade. Obrigada a você. E obrigado a você que esteve conosco no programa Diversidade, sempre nos ajudando, nos incentivando a continuar com isso, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão, principalmente as pessoas com deficiência. Um abraço e até a próxima semana.